Vamos começar aí falando do que está acontecendo, as expectativas para hoje, governo, dança de cadeiras, mudança nos ministérios. Enquanto isso, também as discussões internas do partido. Dois nomes do partido hoje assumem ministérios importantes no governo Lula. É aí o 2025 iniciando com essas transformações também. Os novos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, tomam posse. A cerimônia está marcada para hoje à tarde no Palácio do Planalto. Nos últimos meses, o presidente Lula vem promovendo trocas aí no alto escalão do governo, foram 3 até o momento. A primeira, com a ida de Sidônio Palmeira para a comunicação, no lugar do Paulo Pimenta. Depois o presidente anunciou a saída da Nízia, da Saúde, para a entrada de Padilha, que até então comandava a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política do governo. A pasta ficou com a Gleisi, que deixou a presidência do PT. No meio de tudo isso, também discussões internas no partido. Vamos lá, Josias. As novas posses de hoje, o que vai mudar no governo? Pode trazer aí um novo gás ao governo Lula ou não há muita expectativa? Isso é um vir a ser, né, Fabiola? Muito difícil que o Padilha consiga dar esse novo gás. Ele já foi ministro da Saúde, tem know-how, é mais político do que a Nízia Trindade, né? Então ele pode fazer uma movimentação maior, que é o que o Lula deseja, né? Mas é improvável que ele coloque o projeto A Menina dos Olhos do Lula na Saúde, que é um projeto para incrementar o acesso da clientela do SUS a consultas com especialistas, programa já lançado no ano passado pela Nízia, mas que não deslanchou. É improvável que o Padilha coloque isso instantaneamente em vigor, né? E, do mesmo modo, a Gleisi levanta muita mais dúvidas do que convicções. A presença dela na articulação política do Palácio do Planalto, né? Ela tem um perfil mais aguerrido, menos acomodatício, e ali é um posto em que a acomodação é necessária, o diálogo precisa ser fluido, e ela comprou muitas brigas como presidente do PT, o que é natural. A presidência de um partido impõe esse perfil mais aguerrido, né? Por vezes é preciso brigar na arena pública para defender o governo, para defender o partido, e ela fez isso com muito denodo, com muito afinco, né? Mas nesta nova função, não é isso que se espera, né? Espera-se acomodação, diálogo, e é preciso ver se ela vai conseguir entregar isso, né? Mas a transferência do Alexandre Padilha para o Ministério da Saúde e a conversão da Gleisi Hoffmann em ministra da Articulação Política do Planalto, o Lula fez isso porque ele imaginava que ia enxaguar a roupa suja da sucessão interna do PT. Mas a lavagem de roupa prosseguiu. E o petismo está agora brigando consigo mesmo, transformou a escolha do novo presidente da legenda, que está marcado para julho, num processo de autofagia. E o que está em disputa é a coordenação do projeto Lula 2026. Nesta segunda-feira, dia em que o Padilha e a Gleisi começam a dar expediente nas novas funções, o circo do PT pegou fogo, está pegando fogo. E o fósforo foi riscado na quinta-feira da semana passada. Houve uma reunião no apartamento da Gleisi Hoffmann, com a presença do Lula. Aliados da nova articuladora do Planalto empilharam razões nesse encontro para evitar que o comando do PT caia nas mãos do Edinho Silva, que é o predileto do Lula para ocupar essa função, para ocupar a presidência do PT. O encontro seria reservado, mas essa aversão ao Edinho ganhou o noticiário. E aí, no domingo, neste domingo, numa reunião partidária na cidade paulista de Matão, o Edinho Silva levou os lábios ao trombone, disse que está indignado, considera que o Lula foi usado, porque a reunião foi convocada a pretexto de construir a unidade do partido e foi vazada para a imprensa como, na expressão dele, foi vazada como instrumento de luta interna. A saída prematura da Gleisi da presidência do PT para assumir o ministério consolidou a antecipação de uma disputa, Fabiola, uma disputa por espaço na zona de influência do projeto de reeleição do Lula. A Gleisi teve um papel relevante na formação daquela frente ampla que ajudou na eleição do Lula em 2022. Ela agora chega ao Planalto dizendo que ela diz aos aliados ali que vai costurar a aliança partidária em torno da candidatura do Lula, e essa é uma atribuição
normalmente assumida pelo presidente do PT, né? Se for o Edinho, vai haver essa disputa, já está antecipada a disputa, Gleisi e Edinho, quem é que vai coordenar essa costura política para consolidar o processo, o projeto de reeleição do Lula, né? Então, nessa briga, o interesse do governo, o aperfeiçoamento do funcionamento, tanto da coordenação política do Palácio do Planalto quanto do Ministério da Saúde, isso acaba ficando em segundo plano, Fabíola, o que é lamentável, né? Porque a reforma ministerial, afinal de contas, está sendo feita a pretexto de aperfeiçoar o funcionamento de um governo que não está bem avaliado, né? Mas esse circo pegando fogo prejudica tudo, Fabíola, porque vai fagulha para todo lado. Aliás, a gente já tem até a gente separou aqui essa fala do Edinho nas redes sociais, né? Ele falando justamente, questionando esse vazamento. E é muito curioso, né? Porque no PT sempre aconteceu isso, né? Esses vazamentos que acontecem, que acabam a imprensa falando e o quanto isso acaba afetando também o governo. Vamos até assistir essa fala do Edinho e ele dizendo que está muito indignado com essa ala do PT. Eu quero muito ser presidente do PT com o apoio da presidenta Gleisi. Eu quero ser o candidato da presidenta Gleisi. Para mim, a Gleisi é a maior presidente da história do PT. E eu tive com a Gleisi as duas vezes que ela foi candidata a presidente. Na primeira e na segunda, se nós recuperarmos aqui, onde inclusive eu tive que enfrentar companheiros que faziam parte da minha história. Companheiros que faziam parte da minha história partidária e tive que enfrentá-los porque havia um movimento para que a Gleisi não se reelegesse presidente do PT. Eu enfrentei e estive com a Gleisi naquele momento. Mas também vou respeitar se eu não for o candidato da Gleisi, porque eu acho que é assim que tem que ser um partido. A gente tem que respeitar as posições que são diferentes da nossa. Eu estou muito indignado com o que aconteceu, da forma como aconteceu, mas isso não me desestimula. Ao contrário, isso me estimula a lutar para a construção do partido que nós temos que construir. Nós temos que continuar lutando por um partido que tem instâncias que funcionem, que a democracia interna funcione, que tenha transparência nas suas deliberações, que tenha orçamento aprovado no Diretório Nacional para cada área, para cada segmento, para cada área de atuação do nosso partido. Só isso garante a democracia interna. Uma reunião na casa da Gleisi Hoffmann em Brasília, né? Aliados da Gleisi estão tentando viabilizar outras opções. Aí eles falam do próprio Humberto Costa, que está interino, deputado federal Rui Falcão ou o líder da Câmara José Guimarães. Vamos lá, Thales, se a gente for olhar o que o Edinho traz aí de reclamação, que está muito indignado, essas discussões de bastidores, com o que está acontecendo hoje no Palácio do Planalto com a posse da Gleisi e do Padilha. O que está acontecendo no governo e no PT? Olha, ao focar esse discurso na Gleisi, em dizer, olha, eu sempre apoiei a Gleisi, apoiei 2 vezes, etc. Tal. Se ela não me apoiar, eu vou entender, mas eu torço para que ela... Ao focar na Gleisi, o Edinho está denunciando a possível manobra da Gleisi contra ele, naquela reunião na casa da Gleisi. Aquela reunião na casa da Gleisi, com pessoas ligadas a ela, ali foi feita uma lavagem de roupa suja contra o Edinho, na frente do Lula, e que depois foi vazada. Começa mal a Gleisi, como articuladora política, sendo, se for, protagonista dessa crise entre ela e o Edinho logo na saída, e mostra outra coisa, que o Lula estava certo em começar a reforma ministerial pelo PT. O PT está desorganizado, rachado, como sempre esteve. Mas se você vai partir para uma eleição difícil, como vai ser possivelmente a campanha de 2026, vai partir para uma campanha difícil como essa, com a sua
o seu partido rachado em guerra, aí já era, né? Então, primeira coisa que o Lula tinha que fazer era arrumar o PT. E essa reunião mostrou que, de fato, o PT está desarrumado, mostrou que há um embate aí contra o Edinho e possivelmente Edinho e Gleisi, muito provavelmente, e esse embate tem que ser solucionado. A turma saiu de lá, ofereceu nomes na quinta-feira para o Lula. O próprio presidente interino, o Humberto Costa, é um deles. O líder do governo na Câmara, o Zé Guimarães, é outro. Então, esqueci o nome dele, o japonês, mas há nomes aí que estão já colocados por essa tendência contra o Paulo Okamoto, né? Outro. Nomes colocados contra o Edinho. E na casa da articuladora política do governo, da articuladora do Palácio do Planalto. Não faz sentido, é um negócio... Olha, ela entrou com o pé esquerdo a Gleisi, espero que tenha sido... que ela também tenha sido surpreendida. Mas é muito difícil essas coisas, em matéria de articulações de partidos, reuniões. Antes da reunião já tem toda uma conversa sobre o que vai ser discutido lá. Qualquer partido político faz isso. Desde os tempos de Tancredo Neves, antes dele ainda, sempre antes você conversa. Então aí tem uma suspeita muito grande de que a articuladora política do governo trabalhou contra o nome escolhido pelo presidente Lula. Se isso se confirmar, olha, vai dar um problema sério. Vamos lá, Josias, até tentar decifrar um pouco mais e entender melhor isso. De que maneira essa confusão dentro do PT e até isso que acontece, que é essa ponte aérea que existe entre o Palácio do Planalto e o Partido dos Trabalhadores. Até porque pela força, né, de Lula no PT, a força do PT em Lula e tudo mais, né? O que esse fogo amigo aí, ou até essa chama, como você disse, que está acontecendo dentro do Partido dos Trabalhadores, acaba interferindo, afetando e prejudicando, inclusive, o governo? A Gleisi e o Edinho Silva têm perfis absolutamente diferentes, né? A Gleisi é, como dissemos aqui, mais aguerrida, mais combativa. O Edinho tem um perfil de acomodação, tem roldanas na cintura, é mais bem visto por políticos conservadores que orbitam ao redor do Lula. Então, o Edinho imagina, e ele fez uma leitura diferente da leitura que foi feita pela Gleisi, por exemplo, da eleição municipal do ano passado. Ele imagina que é preciso reposicionar o PT para preparar o partido para 2026. Ele acha que é preciso dar atenção àquela frente ampla que se formou lá em 2022, tratar de forma mais atenciosa os interesses do Centrão, e o Lula aparentemente deseja credenciá-lo para isso, porque sinalizou que é o candidato da sua predileção para ocupar a presidência do PT, e a Gleisi, deslocada para o ministério, parece não querer abrir mão dessa costura política. Ela participou ativamente dessa costura lá em 2022, como presidente do partido, e agora dá a entender que no ministério, internamente ali, ela diz que não ela considera que é uma das suas atribuições cuidar dessas costuras também para 2026. Então tem um embate aí, tem uma fricção. Essa fricção produz fagulhas e, como disse, o circo do PT está pegando fogo, né? Desnecessário isso, porque o presidente tem que dizer o que deseja, né? Todos sabem que o PT tem 3 lideranças que são ouvidas e que têm importância no partido. O Lula e o Lula. São essas 3 lideranças que interessam no partido. Então, se o Lula sabe, tem essa predominância toda, e tem a predominância porque justamente impediu, desde a fundação do partido, ele não permitiu que crescessem palmeiras alternativas no gramado do PT. A palmeira única é ele, sempre foi assim, ninguém lhe faz sombra, então ele sabe como funciona.
E o PT tem lá as suas diferentes tendências, mas costumava ser unificado, pelo menos na tendência majoritária. Agora está dividido até essa tendência majoritária, que é integrada pelo Lula e pelos seus partidários mais próximos, né? Correligionários mais próximos. Então o Lula precisa botar ordem nessa casa, distribuindo atribuições. Olha, se a Gleisi foi para a coordenação política, ela que cuide da relação com o Congresso. Se ele acha que o Edinho, esse talento que ele enxerga no Edinho, de uma pessoa mais hábil para negociação, se é verdade que ele entende que o Edinho tem essas atribuições, então ele que credencie efetivamente. Nessa reunião da quinta-feira, por exemplo, quando torpedearam a candidatura do Edinho à presidência do PT, o Lula estava presente, mais ouviu do que falou. Ele poderia ali ter colocado ordem na casa. Não, eu prefiro o Edinho, podia convencer os participantes da reunião, mas ele preferiu o silêncio, e ele estimulou com o seu silêncio, primeiro, o vazamento das informações, e vazaram com esse tipo de maledicência. Olha, falaram mal do Edinho, o Lula não defendeu, significa dizer que há espaço para a construção de um nome alternativo, né? Então, para a Gleisi, seria mais confortável se houvesse na presidência do PT alguém com quem ela se desse muito bem e que não criasse caso com ela, se ela interferir ou quiser interferir na costura da composição política para 2026, né? Então, convém a ela que não seja o Edinho. Para o Lula, que tem que colocar ordem nessa casa, Fabíola. Quando ele não põe ordem, aí ele estimula isso que nós estamos vendo aqui, uma lavagem de roupa suja, e não é uma lavagem interna, né? Estão lavando roupa à luz do dia, diante da plateia, né? E aí o Edinho Silva fez essa reunião, que ninguém prestaria muita atenção, porque foi lá em Matão, nos Fundões de São Paulo, mas ele leva às redes sociais, faz questão de levar às redes sociais esse vídeo com o discurso em que ele se diz indignado porque a reunião foi vazada, uma reunião que deveria zelar pela unidade, foi vazada como um exemplo, uma evidência da luta partidária, luta interna, né? Então, não é... Isso é o partido do presidente, Fabíola. Então, numa hora em que o Lula precisa de voto no Congresso e que o Centrão está ensaiando um desembarque, ou pelo menos um pedaço do Centrão ensaia o desembarque do governo, seria bom para o presidente que ele conseguisse manter unidade no seu próprio partido. Se o próprio PT está brigando consigo mesmo, imagina o estímulo que outros partidos terão para entrar nesse barco, né? E afora o fato de que essa briga não serve aos interesses do governo. O governo precisa cuidar de governar. O presidente precisa governar e não ficar cuidando de incêndios produzidos na cozinha do seu partido, né? Então, tudo isso é muito negativo, num instante em que o presidente, como disse, precisava governar, né? Ele está mal avaliado, está fazendo a reforma supostamente para melhorar essa avaliação e utilizou o PT como fator para o início da sua reforma, no pressuposto de que promoveria alguma harmonia no PT, nem mostrou resultados ainda na reforma e já incendiou o PT. Então, os dois objetivos não foram alcançados. Lembrando que a gente está falando sobre essa discussão no PT, né, que essa eleição do PT, de certa maneira, o assunto veio à tona justamente por causa da saída da Gleisi. Tem um período aí de alguns dias, né, se não me engano, eu estava vendo até aqui no Estatuto do Partido, de acordo com o Estatuto, em caso de vacância, que é o caso disso, da saída da Gleisi, um dos vice-presidentes assume, que foi o caso do Humberto Costa, o senador assumiu, né, e aí o senador agora tem 60 dias para convocar uma reunião interna do Diretório Nacional para ir confirmar, né, quem será o novo presidente do partido. Quem você acha que seria o ideal, hein, Thales? Quem você acha que traria, talvez, uma situação melhor para o governo Lula, nessa reta final, inclusive, do governo e rumo a 2026? Até com a saída da Gleisi, ela foi muito elogiada pelos integrantes do partido, falando sobre a força que ela trouxe no partido nos últimos tempos, justamente por ter essa postura que ela tem. Desculpe. Olha, eu não tenho a menor ideia de quem seria melhor dentro do PT. Essas várias tendências, é uma brigalhada lá dentro. O que eu tenho ideia é de
o que o PT não deve fazer. O PT tem que se lembrar que a Dilma sofreu impeachment não foi só com o apoio do Centrão, não. Foi porque tinha muita gente no PT que não gostava da Dilma e que fez corpo mole. O partido, a bancada, viu, num momento crucial da guerra entre a Dilma e o Eduardo Cunha, abrir processo no Conselho de Ética contra o Eduardo Cunha. E isso fez o Eduardo Cunha abrir o processo de impeachment da Dilma. Então, o PT tem que ter essa noção de que a guerra interna dele faz muito mal para o governo. Muito mal para o governo. E os personagens são parecidos. O Rui Falcão, que é outro que foi citado lá na reunião da casa da Dilma, da Gleisi, o Rui Falcão era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, do Conselho de Ética, aliás, que não sei se foi do Conselho de Ética ou da Comissão de Constituição e Justiça, que decidiu pela abertura de processo contra a Gleisi, contra o Eduardo Cunha. Então, você tem ali um grupo pesado, que manda no PT, sempre mandou, e que é muito forte. Esse grupo está dizendo ao Lula, nós não queremos o Edinho. Isso é nitroglicerina pura, porque o Lula vai enfrentar agora uma campanha eleitoral com um centrão mais forte do que naquela época. E o centrão já com alguns membros do grupo, como o presidente do PP, o Ciro, dizendo, olha, Ciro Nogueira dizendo, olha, eu estou querendo sair, acho que o PP deve sair do governo. Os ministros devem... Quer dizer, está às vésperas de uma crise. O PT vai engrossar essa crise? Isso que é a questão no momento. Agora, o Edinho seria um pouco a tentativa de ter uma negociação com o Centrão mais suave. Mas não sei, também pode ser que você tenha que ser mais duro com o Centrão. O que vai ser? Agora, não pode ter a guerra interna. Isso é que não pode. Tem que é interessante ver aqui no nosso chat, o Leonardo Vilhena fala, o PT pega fogo mesmo, é o maior partido da América Latina, tem 45 anos, cujo presidente da República está nele desde a sua fundação. Quem não quer uma fagulha? Aí tem muita gente falando assim, tem disputa interna sim dentro do PT, tem muitas alas, e essa é a grande diferença. O Wellington Gueiros fala, a diferença é que o PT é um partido e não um coronelismo. O PT Brasil não quer São Paulo no comando. Aí tem gente que fala aqui, o Maurício Fonseca, o debate interno e as lutas por espaço são parte do jogo democrático e demonstram que o PT é um partido democrático e mantém seus princípios. Quantos partidos brasileiros funcionam dessa maneira? Só para a gente amarrar essa história, Josias, é interessante aqui porque a nossa audiência está trazendo isso, esses debates internos, esse fogo amigo, e até isso vazar para a imprensa acontece muito na esquerda, acontece menos na direita, principalmente nesse momento que a gente está vendo, né? Por que entender? Como é que você entende essa diferença entre esquerda e direita nesse sentido, né? Nessa disputa que acontece por pensamentos ideológicos, por caminhos a serem tomados em conjunto ou não. Isso é algo que pode ser visto como positivo, como as pessoas estão trazendo aqui no nosso chat? O debate interno num partido político é sempre positivo, né, Fabíola? O partido, o nome diz, é parte da sociedade, né? O partido, em tese, reúne pessoas que pensam mais ou menos da mesma maneira para defender suas ideias no ambiente político, né? E é razoável, é interessante que um partido estimule, inclusive, esse debate interno para a formação de uma consciência coletiva que leve esse partido a defender as suas ideias de forma unitária, unificada na arena pública, né? O que ocorre no caso do PT é que isso é levado às fronteiras do paroxismo e vira briga, lavagem de roupa suja. Então, o que seria, em tese, um debate produtivo e até desejável, acaba virando sempre, como são muitas as tendências internas do PT, diferentemente de outros partidos, essas tendências, elas
se mantém em permanente atrito, você tem divisão também no Centrão. Os partidos do Centrão, alguns estão com um pé no ministério do Lula, outros estão com um pé na oposição. Então, há partidários do PSD, por exemplo, do Gilberto Kassab, que já estão fechados com o Lula, querem apoiar a reeleição do Lula. Partidos ou políticos do PSD do Nordeste, por exemplo, têm uma tendência de fechar com o Lula. E o Gilberto Kassab administra esse pedaço pró-Lula do seu partido, porque sabe que há outro pedaço que quer uma candidatura própria, a gente defendendo a candidatura do Ratinho Júnior à presidência da República, outros defendem que o partido force o Tarcísio de Freitas, que é de outra legenda, do Republicanos, a se declarar candidato à presidência para que eles apoiem o Tarcísio. Então, diferenças, o PP, falamos aqui, o PP, o Partido Progressistas, o Ciro Nogueira é ex-ministro do Bolsonaro, está defendendo, inclusive, a anistia para o Bolsonaro. E, no entanto, o PP controla o Ministério dos Esportes, controla a Caixa Econômica Federal, e um pedaço do partido não quer romper agora com o governo. Então, divisão partidária existe em toda parte. O que diferencia o PT é que essa divisão, por vezes, ganha aspecto de guerra interna. E é o que está acontecendo agora. E essa guerra, o debate, quando vira guerra, quando vira lavagem de roupa suja, aí não interessa ao partido, sobretudo a um partido que deveria ter um pensamento unitário para reeleger lá o seu líder maior, que é o Lula. Então, quem tem pretensões eleitorais, quem pretende reeleger o presidente da República, não pode chegar à antessala dessa disputa, estamos no ano pré-eleitoral, não pode chegar à antessala da disputa dessa maneira, estilhaçado, com a conversão da disputa pela presidência do partido num processo de autofagia, em que o PT mastiga a si mesmo, um engolindo o outro, um mastigando o outro. Isso não interessa a um partido que pretende se apresentar como articulador de uma frente ampla. O Lula precisa ampliar os seus horizontes se quiser se reeleger. Já foi eleito lá em 2022 para o terceiro mandato com uma margem mínima de votos e agora precisa recompor essa frente ampla. O PT precisa ser muito maior do que precisa transformar a candidatura do Lula em algo muito maior do que uma candidatura de esquerda, né? Só pena de não ganhar a eleição, de perder a eleição, né? Então, por isso, Fabiola, não é verdade que isso daqui seja debate interno, salutar de um partido. Não, isso aqui é uma guerra fratricida, é uma lavagem de roupa que não interessa a um partido que precisa mostrar unidade para aqueles que poderiam cogitar uma aliança para 2026. Bom, falando